Fala galera, bem-vindos a mais um orçamento do canal e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um computadorzinho gamer com aproximadamente R$ 2.400. É um PC muito bacana que pra mim tem um dos melhores custo-benefícios do mercado com este valor. Eu particularmente gostei muito dos componentes que eu escolhi porque não são componentes caros e dá pra você ir acrescentando aos poucos. Então segue aí o que eu escolhi para essa configuração. O processador é um AMD FX 6300, são 6 núcleos, litografia de 32 nanômetros, clock padrão de 3.5 GHz com turbo de 4.1 GHz. São 6 MB de cache L2 e 8 MB de cache L3. O TDP, que é o consumo, é de 95 watts e o socket é o AM3+. Na tela vocês estão vendo o programinha CPU-Z aberto com mais especificações desse processador. Lembrando que é um processador muito bom, com custo-benefício excelente. Encontrei com um preço médio de R$ 325. É um processador que não vai te dar gargalo com nenhuma placa de vídeo single atualmente no mercado. E o único problema que eu notei foi referente ao cooler box que vem, que é muito fraquinho e faz um barulho muito alto. E por isso eu resolvi colocar nessa configuração um CPU Cooler da Cooler Master, é o T2 Blizzard. Ele é um CPU Cooler de entrada, porém já vai fazer uma grande diferença na temperatura e principalmente no ruído que fazia antes com o Cooler Box. Sobre as características dele, são 2 heat pipes, esse fanzinho é de 9 cm e o ruído máximo dele é de 30 dB. O preço médio que eu encontrei dele foi de R$ 57 e agora vamos ver a placa-mãe escolhida. A placa-mãe para essa configuração é um modelinho da Gigabyte 970A D3P, socket AM3+, conexão de 8 pinos para energia de CPU, o que comporta os processadores de 8 núcleos da linha FX. O chipset é o AMD 970, suporta memórias de até 1866 MHz DDR3, com no máximo 32 GB, são 6 portas SATAs e já conta com conector USB 3.0 na parte frontal que vem no gabinete. Na parte de trás ela conta com 8 USBs 2.0 e mais 2 USBs 3.0, além das entradas padrões de áudio e de rede. Essa placa-mãe já suporta Crossfire, porém é um Crossfire onde um PCI Express é x16 e o outro é x2, por isso não vai ter um escalonamento muito bom das placas. O preço médio que eu achei dessa placa-mãe foi de R$ 343 e agora vamos falar sobre a memória RAM escolhida. Eu escolhi colocar 8 GB de memória da Kingston com um clock de 1333 MHz. E antes que vocês me xingam dizendo, pô, colocar num computador desse memória 1333 é sacanagem, podia ter colocado 1600 ou até 1866. Mas galera, antes de vocês falarem isso, deem uma olhada nesse vídeo que eu vou colocar, que é feito pelo Linus Tech, que é um canal gringo que mais tem acesso aí e fala sobre hardware. Então deem uma olhada nesse vídeo, basta clicar nesse mini vídeo que tá passando. Cada pentezinho de memória saiu por um preço médio de R$ 118, então a gente coloca aí 2 vezes esse preço e soma na nossa calculadora. Galera, nessa configuração eu escolhi colocar um SSD de 120 GB da Kingston. É mais uma dica que eu tô dando pra galera. O preço dos SSDs abaixou aí pela internet. Você vai encontrar esses SSDs de 120 GB por um preço aproximado de 290 nos eShops e vale muito a pena comprar. Por quê? Porque o SSD ele é um armazenamento que não é mecânico, é sólido. Isso vai te dar um ganho tremendo na hora que você for iniciar o sistema operacional e também nos loadings dos seus jogos. E a galera do hardware costuma dizer que quem um dia tem SSD nunca mais consegue utilizar um computador sem o SSD. O preço médio desse modelo que eu encontrei foi de R$ 265 e agora vamos falar sobre o HD escolhido. O HD escolhido, por já ter um SSD, eu coloquei um Seagate de 500 GB com rotação de 7200 RPM, ele já é SATA 3 e o preço médio que eu achei foi de R$ 180. Sem mais, vamos agora ao gabinete. O gabinete, que é um outro componente que eu também possuo, é o Cougar Archon, que para mim é um dos melhores custo-benefícios aí do mercado, se não o melhor. Ele é um mid tower, tem um acabamento muito bom, são 2 baias externas para os nossos DVDs e 6 baias internas, sendo 3 para HDs e 3 para SSDs. No painel frontal conta com um USB 3.0, um USB 2.0, microfone e speaker. É um gabinete que proporciona uma montagem excelente, como vocês estão vendo aí na imagem. A nossa montagem vai ficar muito boa, dá para esconder os cabos perfeitamente, os HDs são postos em forma de gaveta, a tampa lateral da parte de trás tem um espaço muito bom para esconder os cabos. O ponto fraco desse gabinete é por ele não ter entrada para cooler na parte de cima. Isso impede
a instalação de um water cooler com 2 radiadores. Porém, como nossa configuração não vai ter water cooler, não vai fazer a mínima diferença para essa configuração. Um dos pontos fortes desse gabinete é quanto à limpeza e manutenção. Dá para retirar todos os filtros de poeira disponíveis nele e ele praticamente desmonta quase que todo. Uma dica que eu dou pra galera é retirar as gavetas de HDs que não forem utilizadas. Isso vai melhorar a ventilação dos 2 coolers frontais que você vai poder instalar nesse gabinete. A média de preço encontrada para esse gabinete foi de R$ 170. Pode ser que a galera tenha uma dificuldade de encontrar a disponibilidade desse gabinete, porém eu vou indicar mais outros 2. O primeiro é o PCIe Rhino, que é um pouco mais caro, cerca de R$ 30 mais caro que esse gabinete, porém é melhor ainda que esse gabinete. E o outro é o Casemal Neptune, que tem basicamente as mesmas características do Cougar Achon, porém a qualidade é um pouquinho inferior. A placa de vídeo escolhida para essa configuração é o modelo da XFX R7 265, uma placa de vídeo muito boa, que eu me surpreendi com os resultados que eu vi em teste. Ela fica em desempenho entre os modelos HD 7850 e HD 7870, fica um pouco abaixo da 7870 na verdade, mas pelo preço é uma placa que vale muito a pena. Quanto às características, ela tem clock padrão de 900 MHz com boost de 925, são 1080 strings, mesma quantidade da R9 270, 2 GB de memória GDDR5, funcionando com clock de 5.6 GHz e interface de 256 bits. O TDP, que é o consumo de energia, é de 150 watts. O preço médio encontrado para esse modelo foi de R$ 608 e agora eu vou falar sobre a fonte escolhida. Voltando aí nos meus vídeos de orçamento, escolhida a fonte Corsair CX 500W, uma das fontes mais recomendadas para a galera que pergunta qual fonte utilizar. Ela tem um ótimo custo-benefício, possui selo 80 Plus bronze, PFC ativo, os cabos são bem longos e não vai ter problema quanto à montagem. E um dos pontos fortes dessa fonte, além da eficiência, é o seu nível de ruído. É uma fonte que quase não faz barulho, galera. Eu tenho uma CX 430W e não me arrependo nem um pouquinho de ter comprado ela. O preço médio que eu achei desse modelo foi de R$ 223. E com isso a gente encerra o nosso orçamento com um preço médio de R$ 2.407. E antes de terminar com o vídeo, eu vou mostrar para vocês uma tabelinha com média de frames de 4 jogos que são muito jogados atualmente. Lembrando que eu peguei esses números nas fontes que vocês estão vendo no slide e vocês têm que observar as configurações utilizadas. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha e adiciona favoritos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para poder continuar recebendo vídeos como este. Para quem quiser tirar uma dúvida comigo, é só entrar em contato comigo através do Skype, da fanpage, do Twitter ou do e-mail. Então é isso, galera, um abraço, tudo de bom para vocês e fui!